Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou Virgínia, sou professora lá da Faculdade de Educação da UERJ. Mas eu costumo dizer que eu tenho duas casas na vida, duas casas nesse sentido, né, das pesquisas e da academia. Eu fui aluna de graduação da UERJ, me formei em 96, eu costumo dizer que eu e a LDB temos a mesma idade, foi em dezembro de 96 que eu me formei, né? A LDB atual é de 20 de dezembro, né? E depois eu vim para cá, houve uma época que eu morei aqui, acabei me aproximando da UF, e aí fiquei 12 anos de maneira ininterrupta aqui. Comecei com a Lato Sensu, a alfabetização das crianças das classes populares, entrei no grupo de professora, coordenado pela professora Tereza, na época ela pesquisava a questão dos ciclos, foi o primeiro grupo em que eu participei. Depois entrei para o mestrado, dei um baby stop, porque eu tenho uma filha que vai completar 11 anos, e aí nesse tempo continuei ainda no grupo, e aí a pesquisa mudou e eu continuei. Depois, em 2011, entrei no doutorado, e saí daqui, na verdade, a minha defesa foi antecipada para poder fazer o concurso da UERJ. Então, eu comecei lá, vim para cá e voltei para lá. Então, por isso que eu costumo dizer, né, que tenho muito afeto por esses corredores, pela Maura lá embaixo, né? Faz parte da minha existência, né? Foram muitos anos da minha vida aqui. E deixa eu assim, falar um pouquinho da minha trajetória, porque não dá para falar sobre a minha pesquisa sem falar sobre essa trajetória, né? Eu fui professora da rede pública municipal por 19 anos. E a minha pesquisa ela se localiza na rede pública municipal do Rio de Janeiro. Já vou explicar, tá? Então, trabalhei durante 19 anos na rede pública, fui professora docente de pré-escola ao 5º ano. Na época, quando eu entrei, ainda era a primeira, 4ª série, porque eu entrei em 94. Depois eu fiquei 2 anos no Instituto Benjamin Constant, aprendi a ler em braille, escrever em braille. Não sei como é que anda a minha fluência, não, mas eu sabia, né? Parei de usar. E aí depois fui para a UERJ, porque surgiu um concurso na questão da avaliação. Não era a minha ideia ir para o ensino superior, estava bem e feliz na educação básica, mas surgiu essa possibilidade, eu pensei, por que não? Né, trabalhar com formação de professores. Eu já havia trabalhado com a formação de professores na rede pública municipal, já vou explicar o porquê, que isso tem a ver com o trabalho. Tá? Então, há 3 anos eu estou lá e encontrei com uma aluna lá da UERJ, que ela deu uma chegada aqui, que ela mora aqui em Niterói, para me dar um abraço. E ela até falou assim, a UERJ resiste, então eu sempre começo por aí, né? Vocês devem estar acompanhando tudo que a gente vem passando de 2015 de maneira mais pontual para cá, mas, na verdade, quando eu chego ao UERJ em abril de 2015, eu já encontro uma situação extremamente precária, funcionários terceirizados sem receber, e, por conta disso, sem limpeza, sem assessorista, que são funcionários terceirizados. E aí, em dezembro de 2015, nós começamos com parcelamentos de salários e depois chegou ao ponto de, ano passado, nós ficarmos 4 meses sem receber um centavo. Tá? Então, assim, até estamos felizes porque tinha diminuído o número de pessoas, né, procurando a UERJ, mas agora, nesse último vestibular, parece que o número voltou a aumentar, o que é compreensível, né, porque as pessoas precisam se formar, não dá para ficar de eterno, por mais que a gente goste da universidade, né, as pessoas precisam do diploma. Então, ainda mais a universidade, que tem uma característica muito popular, né, a pioneira na questão das cotas raciais, enfim. O aluno trabalhador, nós temos um curso diurno, aliás, noturno, que é bastante procurado, né? Então, isso é bem compreensível que todo esse contexto, né, tenha causado essa migração, né, que as pessoas tenham ido para outras instituições. Tá? Então, eu gosto sempre de começar por aí, porque é uma questão política. Né? Estava até conversando agora no início com o André e com a Tereza, antes de Carmen chegar, que a leitura de Paulo Freire foi extremamente importante para a minha formação, no sentido de que eu percebi que educar um ato político e que eu precisava me posicionar. Né? E pensando a educação a partir desse lugar, eu não tenho como não falar do que a gente tem vivido lá.
tá? Porque tem sido bastante complicado, às vezes fica mais difícil resistir, às vezes um ajuda o outro, mas eu faço questão de, nos lugares por onde eu ando, falar sobre a UERJ, tá? Então, enfim, o livro é minha pesquisa de doutorado, que foi concluída em janeiro de 2015, orientado pela professora Tereza. Na época em que decidi transformar a tese em livro, eu tentei um auxílio que a FAPERJ tem, que é auxílio à editoração. Ele recebeu parecer favorável, mas não tive o financiamento por conta dessa crise no Estado, porque as verbas estão escassas. Então, a justificativa que foi dada é que, embora fosse material importante e relevante, mas que não havia dinheiro suficiente, então que eles haviam decidido que não financiariam dissertações e teses, que era uma coisa bastante comum. Tenho vários amigos que conseguiram publicar seus trabalhos, né, por esse auxílio, que é o auxílio à editoração. Então, eu fiz meio que um investimento pessoal, paguei do meu próprio bolso, levando em conta, inclusive, esse parecer, que era um parecer que elogiava e tal, então falei, acho que dá. Infelizmente, os trabalhos eles acabam muito restritos, né? As pessoas não têm muito acesso. Quem acaba tendo são os próprios pesquisadores, enfim, que precisam fazer uma revisão bibliográfica sobre matemática, então a pessoa procura na plataforma Sucupira ou na plataforma Cielo, nos artigos. E é uma pena, né, porque é um trabalho, e seria redundante, trabalhoso, embora seja muito legal fazer, mas é um trabalho que realmente, né, demanda muito do seu tempo, do seu esforço. E, enfim, acho que eu já estava meio que antevendo algumas coisas que a gente está vivendo, né? Surgiram algumas coisas de 2015 para cá, quando a tese foi publicada. Esse contexto, né, que a gente está vivendo, né, acaba me dando a certeza de que eu devia ter feito isso mesmo, porque é importante que a gente converse sobre esse assunto, tá? Bem, então, eu gostaria de começar a minha fala, primeiro, me apresentando, que eu já fiz isso. Segundo, eu vou falar sobre o contexto da pesquisa e depois eu vou falar um pouquinho sobre esse contexto atual, que é depois de eu ter publicado a tese. Na verdade, ter feito a defesa e depois de ter publicado a tese, tá? Tá dando para ouvir? Tá legal? Tá. Então, vamos lá. O meu interesse por esse assunto ele surge porque, durante um tempo da minha vida, eu trabalhei 12 anos como professora docente, os outros 7 anos eu trabalhei na formação de professores. Então, não sei se vocês estão familiarizados com a organização da rede pública municipal. Hoje são 11 CREs, na época eram 10, que são coordenadorias regionais de educação, que chamam de nível intermediário. E depois, o nível mais alto é a Secretaria Municipal de Educação, que aqui em Niterói seria mais ou menos o equivalente à fundação. Não é isso? Então, durante um tempo, eu trabalhei na equipe de alfabetização e de educação infantil da terceira CRE, que abrange Meier, Lins, não sei se vocês conhecem, Rio de Janeiro. Ela é bem grande, até Alemão, o complexo do Alemão a gente atendia, tá? Em Auma, que é distante dessa região que eu estou falando com vocês. E depois eu fui trabalhar na equipe de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação. E aí, né, em 2012, surge a necessidade, né, a secretária de Educação da época, Cláudia Coxim, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um nome bastante conhecido, a cara de Andréa, né? Eu não sou Cláudia Coxim, não me fuzila, não. Tem nada a ver. Mas não tem como falar sobre esse trabalho sem falar de Paz e de Coxim, né? Porque é localizado. Aí, o que acontece? Em 2012, surgem os cadernos pedagógicos para a pré-escola. A verdade, os cadernos pedagógicos eles surgem para todos os anos de escolaridade na primeira gestão do Eduardo Paes. Em 2012, na segunda, vem a proposta para que haja, né, pré-escola. Material estruturado, tá, com atividades escritas, atividades para consciência fonológica, enfim. Eu trouxe ali o PowerPoint, mas minha fala às vezes não é muito linear, eu vou avançando, aí me perdoem, se não ficar claro, vocês me peçam para dar uma parada, tá? Mas antes dessa implementação dos cadernos, houve
a utilização de um material do Instituto Alfabeto, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, para pré-escola e para primeiro ano, para a questão de alfabetização. Tá? Então, havia uma preocupação. Aliás, a gestão do Eduardo Paes, eu trabalhei na equipe, como eu disse, de educação infantil, então eu era uma das pessoas que estava implementando a política, mas eu escrevo um trabalho que é contrário a essa política. Então, eu não preciso dizer que eu não sou uma pessoa muito querida depois desse trabalho. Mas, enfim. Mas eu estava lá, e uma coisa que eu percebi é que havia uma preocupação muito grande com a questão da educação infantil. Aumentar o número de vagas, né, na questão da creche, que é uma questão, inclusive, né, o surgimento das creches na Prefeitura do Rio de Janeiro. Primeiro elas surgem na assistência social e depois elas vão para a educação. O debate entre educar e cuidar, né? Enfim, o debate de que se é educativo tinha que ir para a educação e não ficar na assistência social. Inclusive, eu tive a possibilidade de visitar algumas creches que tinham um espaço muito complicado, com muitas escadas, locais muito escuros, às vezes essa coisa, né, o solário era lá em cima, um lugar onde as crianças pegavam sol, então tinha umas coisas assim que eram complicadas, né, do ponto de vista de organização do trabalho na creche, tá? Enfim, mas surgiu como política o EDI, que é o Espaço de Desenvolvimento Infantil, que tem a creche para a escola, até então não havia, surge na gestão dele, e um quadro dizendo o número de EDIs e a meta que havia, né, para, enfim, para aumentar, expandir a questão das vagas na creche. Nesse meio tempo, né, vem o Plano Nacional de Educação, em 2014, tendo a primeira meta aumentar em 50% as vagas para a creche e universalizar para a escola. E também tem a mudança da lei que torna, né, a faixa etária, a partir dos 4 anos, o ensino obrigatório. Então, foram coisas que aconteceram nesse período. Tá? E aí eu venho com o argumento, né, percebendo o que estava acontecendo, que havia uma grande valorização da questão da alfabetização na pré-escola. Uma alfabetização numa perspectiva restrita de aquisição do código escrito. Tá? E aí eu vou percebendo que existe todo o investimento como política para se antecipar a questão da alfabetização para a pré-escola, porque os estudos apontam que crianças pré-escolares costumam ter resultados melhores. Tá? Voltando um pouquinho antes, dos anos 90 para cá, né, nós temos a questão das avaliações externas em larga escala, como política, elas surgem com grande força. E alguns pesquisadores da avaliação se referem a esse contexto como Estado avaliador. A ideia de se voltar, né, a sua atenção para a questão da avaliação nessa perspectiva gerencialista, numa perspectiva de padronização externa, porque ela não é feita pela escola em larga escala, porque ela parte de uma perspectiva de homogeneização, de padronização. Tá? Por enquanto está dando para entender, tranquilo? E nós temos, por exemplo, nos anos 90, o surgimento do SAEB, que é o Sistema, né, Nacional de Avaliação da Educação Básica. E aí surgem, por exemplo, algumas provas, que eu até trouxe uma tabela que eu coloco no meu trabalho. Eu começo por aí, até vou avançar aqui, que eu já avancei algumas coisas. Porque eu venho assim, discriminando as avaliações na educação básica e no ensino superior. Tá? Então, né, nós temos a ANA, por exemplo, que ela altera o SAEB em 2013, que é uma avaliação para o 3º ano do ensino fundamental, que seria a conclusão do ciclo, né, na verdade, surge em 2002 o Pacto da Alfabetização da Idade Certa. É tanta informação, né, que a gente vai se perdendo. Mas em 2012 surge o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, a ideia de se alfabetizar até os 8 anos, e agora tem a discussão de se antecipar para os 7. Tá? Então, Provinha Brasil, que é uma avaliação que ela é realizada no início e no final do ano. Tá? E eu vou avançando. A Prova Brasil, que é nas pontas, né, no 5º e no 9º ano. Nós temos também Enem,
Estou adiantando, tá? E nós temos na avaliação do ensino superior, o ENAD, né, que faz parte do SINAES, tá? Que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, acho que é isso. Eu sou ruim para sigla, se eu falar alguma besteira, mas é próximo, tá? Que às vezes eu posso esquecer literalmente o que está falando. Então, na verdade, são 2 páginas, me perdoem, ficou muito claro, mas em que eu vou mostrando quais são essas avaliações. Porque o meu argumento é esse, né, de que existe uma intencionalidade de se instituir um material estruturado para a pré-escola com a intencionalidade de antecipar a alfabetização das crianças para que elas tenham um bom rendimento nas avaliações que elas farão ao longo da sua escolaridade. E também, nesse período do Eduardo Paes, né, Eduardo Paes foi prefeito da cidade por 2 gestões, eles também instituem uma prova para o primeiro ano, que era Alfabetiza Rio, tá, para crianças de 6 anos. Então, por mais que ainda não haja uma avaliação externa para crianças pré-escolares, mas essa prova era uma prova realizada no primeiro ano. Então, fica claro que o que está sendo avaliado é o trabalho realizado na pré-escola. Tá? Então, esse é o contexto nacional. Sim. Aí é que eu vou avançar, né? Nesse contexto dos anos 90 para cá, no Estado brasileiro, nós temos o IDEB, que é em 2007, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu trouxe aqui a discussão, né, de que alguns autores apontam para o quase mercado, que seria essa ideia do mercado na instituição pública. Então, tem todo um olhar do mercado, né, sobre a instituição pública. E aí eu trouxe como 2 exemplos aqui, né, que acontecem muito nesse período na gestão do Eduardo Paes. Muitas parcerias público-privadas, com empresas como o Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman, Instituto Alfabeto, como eu já citei, Instituto Sangária, a lista é grande, tá? E esse contexto das apostilas, né, para dar conta, porque tem sempre esse discurso de que o professor ensina mal, né, tem esse discurso também de que o público ele é ruim, o ensino público é ruim, então é necessária iniciativa privada para que haja qualidade. Tem esse discurso também. Aliás, uma coisa que a gente precisa discutir, né, eu já lanço aqui uma ponta, um fio, para a gente começar a discutir o que seria essa tal da qualidade na educação, né? Porque essa é uma questão que está em disputa hoje em dia, né? O que nós consideramos como uma educação de qualidade, tá? Não vou falar agora, deixar para a gente conversar mais adiante. Espero que eu não faça uma besteira, primeiro que eu não caia, tipo Tite, ou então que eu não desligue tudo, né? Porque isso é possível. E aí, nesse contexto, né, também nós temos a discussão aí da BNCC, inclusive na educação infantil, tá? Também faz parte, a meu ver, desse contexto. Inclusive, nós temos um vídeo da Magda Soares, citamos mais cedo, em que ela fala textualmente que o problema do Brasil é que as avaliações vieram primeiro. E que, nesse sentido, a gente precisa ter uma base para saber o que vai avaliar. Ela fala isso textualmente. Tá? Falando porque é público, está lá na página, então não estou falando nenhuma besteira, né? Ela disse isso. Tá? E aí, esse contexto, ele propicia estratégias gerencialistas de avaliação, e, entre elas, do currículo e da formação, uma visão restrita do que seria o currículo, né? Uma visão prescritiva do que seria o currículo, porque as pessoas acabam ensinando aquilo que vai cair na prova. Então, uma visão meio restrita, né? Inclusive, a gente tem até a discussão aí, temos a reforma do ensino médio aí, áreas que vão sair, que não vão sair, não é isso? Perpassa um pouco para essa discussão e vem as políticas de responsabilização, tá, que eu vou tentar explicar rapidinho o que seria a ideia de você responsabilizar docentes e escola pelos resultados dos alunos nessas avaliações. Tá? Tem um texto da Sandra Záquia e da Alicia Bonamino, que elas discriminam 3 gerações de avaliação de política de responsabilização. E, no caso do Rio de Janeiro, seriam as avaliações de alto impacto, que elas chamam de high stakes, porque, além do divulgar o resultado, também tem a bonificação salarial, porque Eduardo Paes ele institui o 14º salário
nesse período da gestão dele. Como eu disse, são muitas informações. Se eu não tomar cuidado, ainda bem que a memória está legal, que é muita coisa. Tá? Então, ele institui o 14º salário com uma série de critérios. Não são todas as escolas que recebem, as pessoas elas precisam, na verdade, a escola recebe, então, as pessoas só podem receber se elas tiverem o número X de falta. Tem uma série de questões, tá? E aí, nesse sentido, eu trouxe uma reportagem para vocês. Olha o título: Município brasileiro paga até metade do 17º salário. Então, ele foi além. Eduardo Paes pagava o 14º. Ele é interessante, vou tentar fazer um resumão aqui, porque é interessante para a gente discutir, tá? O que acontece? Ele diz, o prefeito, que ele economizou, porque essas políticas, entre outras coisas, elas levam os professores a faltar menos. Olha que interessante, o professor não deveria faltar, né? Mas, por uma série de questões, muitas vezes ele falta. E aí, como tem a bonificação salarial, a escola só pode receber se não tiver um número muito grande de faltas, aí o cara passa a não faltar. E aí, ele usa isso como argumento para dizer, eu economizei, então eu posso pagar até metade de um 17º salário. Então, ele paga um 14º, ele paga um 15º, paga um 16º e paga metade do 17º salário. Isso está escrito aqui, tá? E aí, ele vai dizendo, tem um pedaço aqui que eu acho que é interessante de ler com vocês. Qual é a justificativa para esse contexto? Os nossos índices da educação básica estão acima da média nacional. Quem faz realmente a diferença na sala de aula é o professor. E o professor só faz a diferença se ele estiver feliz, disse a secretária Manuelina Cabral. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, combina resultados dos exames padronizados com as informações do rendimento dos estudantes. O último indicador saiu em 2015, essa matéria é de 2017, então, tá? A média nacional ficou em 5,5, a de Costa Rica ficou em 6,3. Estou trazendo coisas para a gente conversar, tá? Enfim. Então, eu acho bem interessante como é que as coisas se invertem, né? Mas também tem coisas interessantes para nós pensarmos. Não falaria sobre isso agora, porque eu quero respeitar o tempo aqui e tem muita coisa para falar. Tá? Mas eu estou me posicionando que tem umas coisas para a gente pensar nesse sentido. Seguindo. E a questão do PISA, né? O Brasil ele não faz parte da OCDE. O PISA é feito pela OCDE, mas ele é um dos países colaboradores, e o Brasil ele também participa do PISA, que é uma avaliação que é para estudantes com 15 anos de idade, mais ou menos, que é quando a OCDE entende que esses estudantes estariam completando a sua escolaridade na educação básica. Tá? São 3 áreas que são avaliadas: a língua do país, a matemática e ciências. Isso é importante porque um dos projetos que vem na gestão do Eduardo Paes é o Cientistas do Amanhã, que é feito pelo Instituto Sangari, que trabalha com a questão das ciências. Tá? Então, por isso que eu também estou citando nesse sentido. Enfim, avançando aqui, eu vou passar porque eu já falei um pouquinho era uma fala da base, mas eu já citei a Magda Soares, então, tá? Então, vamos lá. Bem, aí que é o contexto, né? Começa, né? Não sei se vocês lembram, mas havia os ciclos, não sei se vocês vão saber, até porque vocês são daqui, mas de repente já ouviram falar. Mas na época, até 2008, na gestão de César Maia e Sônia Mograbi, havia a implementação dos ciclos de formação na rede. E Eduardo Paes, uma das primeiras coisas que ele faz quando ele assume como prefeito da cidade é terminar com o que ele chamava de aprovação automática, né, que, na verdade, é uma inversão de valores da progressão continuada que vem dos ciclos, tá? Que não é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que ele faz é instituir, e aí, logo a seguir, dizendo, né, que era necessário testar os alunos que eles chamavam de analfabetos funcionais, e aí nisso entra em cena Ayrton Senna, o Instituto Ayrton Senna, que já havia estado em cena anteriormente, tá? Mas ele entra e faz essa testagem dos alunos em toda a rede. E, a partir daí, depois ele vem com um projeto. Né? E aí eles criam as chamadas turmas de realfabetização. Só esse nome já é um nome que daria para a gente ficar a noite inteira conversando aqui. Tá? Nesse contexto, ele cria as turmas de realfabetização. Ele também cria, né? Eu vou passar aqui. Ele institui as avaliações bimestrais da rede,
para todos os anos, e aí, nesse contexto, ele cria, né, os descritores e os cadernos de apoio pedagógico, que são os cadernos pedagógicos. Tá? E ele também cria o ID Rio, que é o Índice de Desenvolvimento do Rio, que é o nosso, seria o equivalente do Rio de Janeiro ao IDEB, que seria um índice próprio do Rio de Janeiro, pensando nessa questão de melhorar o índice do IDEB, que é nacional. Tá? O ID Rio, ele avalia terceiro e sétimo ano, tá? Antes de terminar o ensino fundamental. E ele tem toda uma discussão de que justamente antes de terminar, para ver o que está acontecendo, para ver se é possível intervir e tal. E esse ID Rio ele é avaliado a partir do resultado da prova Rio, que também é instituído na gestão do Eduardo Paz, tá? Na primeira gestão dele. E aí também vem as parcerias público-privadas e as próprias apostilas e a responsabilização, como eu já disse, a questão do 14º salário. Tá? Eu estou um pouco afastada, né, da rede. Né? Quando eu terminei a pesquisa, por exemplo, eu já perguntei para algumas pessoas conhecidas se Alfabetizar Rio ainda estava rolando. O que eu soube, mas eu não tenho como garantir se ainda está rolando, é que oficialmente ainda estava. Não tinha, assim, prefeito Crivella não tinha assinado nenhum documento dizendo que não estava valendo. Tá? Mas isso era o que eu soube ano passado. Eu confesso que eu estou meio, de repente, se vocês souberem, seria até bom que vocês me dissessem, tá? E que os cadernos também estava essa questão de receber, de não receber, mas assim oficialmente não tinha ainda dado nenhuma canetada no sentido de que não teria. Foi essa a informação que eu tive. E como eu disse a vocês, há 3 anos eu estou na universidade e confesso que acabei me afastando um pouco das coisas que têm acontecido na rede, tá? Mas enfim, Alfabetizar Rio, que é municipal, Provinha Brasil, Ana, Provinha Brasil também está nessa discussão, né? Inclusive, passando para 2 anos, ao invés de 3, a questão da alfabetização, a Ana passaria para o 2º ano, e aí não teria mais a Provinha Brasil. Ela já acabou a Provinha Brasil, né? Não existe mais. A Prova Brasil, e a ANEB e as avaliações bimestrais, tá bom? Então, prova para tudo quanto é ano de escolaridade, não tinha ainda na educação infantil. E aí eu não vou assim, ler tudo, porque vocês vão perceber que são várias empresas, mas foram as parcerias público-privadas que foram sendo estabelecidas ao longo desse período. Tá? Aí estão sendo, se você olhar, né, a lista é grande. Aliás, eu gosto bastante de ler as coisas que Viviane Sena escreve. De vez em quando ela dá umas entrevistas, porque ela realmente se considera uma educadora. Mas assim, e ela fala bonito, né? Ainda bem que a gente leva a sério o que faz, senão você até é seduzida, né, pelo Canto da Sereia, né? As coisas que ela fala, né? Ela é uma figura bastante complicada nesse sentido, ganhando muito dinheiro Brasil afora, vendendo material pedagógico o Brasil inteiro. Tá? Roberto Marinho também, Fundação Roberto Marinho. E aí lá, Fundação Lema, a lista é grande, como vocês estão vendo. E aí alguns programas foram criados, entre elas as escolas da manhã, que são as escolas em áreas de risco, com uniforme diferenciado da rede, porque ele tem uma logo diferente, em que o uniforme ele aparece, que são escolas da manhã. Isso é legal da gente destacar. Tá? Enfim, Nenhum Jovem a Menos, que é uma alusão a um projeto lá dos Estados Unidos, do governo Bush, que era o No Child Left Behind, que Diane Ravitch era a pessoa que implementou, e inclusive tem um livro de 2011 em que ela vai fazendo a crítica sobre esse período. Tá? Enfim. E aí, a educação infantil, que eu quero passar rápido aqui. Essas são as ações, né, que foram feitas na educação infantil. Entre elas, o que eu não falei ainda, a criação do professor de educação infantil, PEI, chamado de PEI, que era um cargo que não existia. Na verdade, eu era professor 2, então eu trabalhava de 1º ao 5º ano, mas eu também trabalhava com pré-escola. Tá? Então, na época, não havia havia essa possibilidade. Né? Você podia trabalhar, hoje em dia tem um cargo específico para a educação infantil. Tá? Enfim, vou seguir aqui um pouquinho. O ASC 3, eu acho importante sinalizar,
porque eu acho que foi uma avaliação externa em larga escala para a educação infantil. Ele era aplicado, né, pela equipe de direção, pelos educadores, enfim, em que se observava as crianças e você tinha uma série de questionários até 60 meses, que seriam 5 anos, em que eles observavam aspectos relacionados ao desenvolvimento das crianças. Tá? Desenvolvimento motor, linguagem. Não sei se vocês já ouviram falar do material. Inclusive, na época, houve uma grande organização enfim, GT7 da Amped, que é o GT de 0 a 6 anos, e outros órgãos que foram se colocando contrários à utilização e aplicação dos questionários. E eu trouxe aqui um pedacinho, mas também ficou muito claro. Deixa eu ler para vocês rapidinho aqui. Uma das páginas que eu printei, ele vem falando assim, se eles percebem algum problema de saúde na criança, alguma questão auditiva, alguma questão visual, se a criança tem um comportamento diferenciado. Por que eu trouxe isso, né? Porque, primeiro, esses questionários eles foram aplicados, né, foram criados nos Estados Unidos e foram aplicados lá. Então, um modelo, um padrão de criança que não corresponde ao que seriam as nossas crianças. E, em segundo, essa perspectiva da patologização, né, que a criança, se ela não está aprendendo, é porque ela tem alguma patologia e que ela não aprende. E os próprios questionários, né, são vários, a criança pega, faz um movimento assim, a criança fala, por exemplo, ela formula uma frase completa, são coisas que vão comparecendo, a complexidade vai aumentando, mas elas vão comparecendo ao longo dos questionários. Fala, Carlos. Inclusive uma ideia de desenvolvimento infantil muito complicada, Sim. Que não é nem ensinada e absolutamente negada. Por exemplo, um exercício do ASC, para ser avaliado, que eu acho assim, exemplar. Se o seu bebê de 4 meses, observe o seu bebê de 4 meses, pega um objeto com a mão direita e lança a uma determinada distância. Pega esse mesmo objeto com a mão esquerda e lança igual a distância. Sim. Se ele tem mais força na direita ou na esquerda. Só que ninguém lembra que o bebê de 4 meses, a primeira coisa que vai fazer é pegar o objeto e botar na boca. Porque essa é a forma de conhecimento de mundo. Isso não é nem colocado. Se você vai avaliar isso, se a criança pega e bota na boca, já tem um problema de desenvolvimento dessa criança. Sim. Não, nessa fase também a questão da lateralidade, né? Tá experimentando, aí se joga aí vai dizer que é destro e não necessariamente, né? Sim. Exatamente. Eu costumo dizer nas minhas aulas, né, a minha filha, ela andou com mais de 1 ano. Mas por quê? Porque eu tinha um cachorro que não deixava ela ter assim. Não sei se a Tereza lembra disso. Eu tinha um cachorro, erro meu, eu tratava o cachorro como filho. E aí, quando eu fiquei grávida, a primeira coisa que ele fez foi alterar o comportamento dele. Aí eu fui ao veterinário e me perguntou se eu estava grávida. Isso é verdade, aconteceu comigo. E aí eu fiz tudo que me ensinaram, encurtando a história. O cachorro não gostou da minha filha, não aceitou a presença dela. E a minha filha, ela só andou quando eu tirei o cachorro do apartamento, ele passou a morar com a minha mãe. Minha filha não tinha nenhum problema motor, ela não podia ir ao chão. Porque toda vez que eu colocava ela no chão, ele rosnava para ela. Essa coisa que a gente faz, né, de colocar a criança no chão para ela experimentar o ambiente, para ela andar, para ela engatinhar, isso não existia. Porque quando eu colocava, eu ficava com medo da reação dele e ele rosnava para ela. Então, assim, se eu não tivesse percebido isso, eu poderia achar que ela tinha algum problema de desenvolvimento motor, né, que tava, e não era. A questão dela é que ela não podia experimentar o ambiente. Tá? Enfim. Inclusive, uma das criadoras do ASCA, ela esteve aqui no Brasil, né? Um pouco depois dessa época, e vários pesquisadores tiveram a possibilidade de questioná-la, inclusive, sobre o seu trabalho, enfim. Inclusive, uma pesquisadora lá, que, na verdade, ela foi da UF e agora é da UERJ, que é a Vera Vasconcelos, né? Ela teve a possibilidade de falar com ela pessoalmente, enfim. Tá? Bem, essa é uma página do material do Instituto Alfibeto. Está muito pequenininho, mas, assim, aqui do lado direito é Alfibeto. Foi um material que foi aplicado para
antes da implementação dos cadernos pedagógicos, inclusive, uma das justificativas para os cadernos pedagógicos feitos pela equipe era que os professores estavam reclamando da utilização desse material. E aí um caderno pedagógico feito pela equipe seria mais aceito. Tá? Tem uma colega minha que ela agora é doutorando lá do PROPED, que é o programa lá de pós-graduação em educação, em que é muito interessante porque a dissertação dela sai no mesmo ano que a minha tese e ela trabalha na perspectiva do currículo, né? E a minha tese na perspectiva da avaliação, mas ela coloca isso, né? Enfim, mas aqui do lado esquerdo, preparação, vem dizendo passo a passo como o professor tem que fazer para dar a aula dele. Trabalha com família, né? E semana temática, aliás, eu gosto dessa página porque, no mínimo, ela tem um péssimo gosto, né? Crianças morrem queimadas em um barraco. E aqui nós temos uma árvore genealógica. Família Silva Salgado, e vem as pessoas da família. Ah, isso é uma das questões. Tem várias questões no material, questões complicadas, pedagogicamente falando. Enfim. E aí, também coloco no meu trabalho, que também está no livro, a tabela com os valores. Eu tive o trabalho de olhar o quanto que foi gasto na compra desse material. Isso é interessante porque esses valores, essas informações estão lá no Diário Oficial. E a gente não acessa, está público, né? Isso, eu fiquei com isso, né, na época. Falei assim, gente, está ali o tempo todo na cara da gente, mas a gente não acessa. Eu, como estava fazendo a pesquisa, fui lá olhar. Porque esse é dinheiro público, né? No caso, eu moro no Rio de Janeiro, meu dinheiro também, né? E aí vem os valores, olha, vocês podem olhar, R$ 446.500 num dia, R$ 79.800,50, são valores altos, tá? Inicialmente, ele foi comprado para 10 escolas por CRE, na época eram 10 CRE, depois aumentou para 11, porque a quarta CRE foi desmembrada, tem uma CRE agora só na Ilha do Governador, tá? E a ideia depois era expandir para todo o município do Rio de Janeiro. Seguindo aqui, porque meu tempo já passou. Tá? Vou fechar por isso aqui. Na verdade, o contexto atual. Né? Em 2017, uma portaria de 7 de julho, no PNAEC, pela primeira vez aparece a ideia da formação. Esqueci que eu estou figurando, que eu tenho que segurar o microfone. Aparece a questão da formação para professores de pré-escola e equipes pedagógicas que trabalham com pré-escola. Até então não aparecia. Tá? Também, desde 2011, tem uma discussão sobre a ANEI, que é a Avaliação Nacional da Educação Infantil, em que eu já achei algumas coisas dizendo que seria implementado esse ano, mas não foi, e a previsão agora é 2019, que seria bianual, e ela alteraria o SAEB, que, na verdade, também seria alterado e passaria a ser, eu preciso o SINAEB, tá? E seria, pelo menos a presidente do INEP tem dito que não seria para avaliar a aprendizagem das crianças, mas avaliar questões de infraestrutura, de formação docente, enfim. Isso que está sendo dito, mas ainda não saiu, então a gente está nesse contexto de observar o que vem pela frente. Tá? E também, né, esse ano também surgiu, eu confesso que eu ainda não consegui olhar direito, as pessoas estão ali desesperadas, mas eu quero fuçar, olhar direitinho, né? Estão anunciando o Baby PISA, que a gente ainda não sabe ainda como será, né? Mas seria uma avaliação internacional para crianças de educação infantil. Tá bom? Então, esse é o contexto mais atual, é depois de 2015. Ah, já tem? Vocês ouviram o que Tereza falou? Tá, a Tereza sinalizou que já existem alguns países que fazem parte da OCDE que se recusaram publicamente a participar do Baby PISA. Tá? Isso é importante. Não sei como a gente, nesse momento tenebroso, e a escolha da palavra foi de propósito, né? Não sei, nesse momento, como é que fica a nossa questão, né? Eu não ficaria assustada se nós participássemos, né? Porque, enfim, o momento que nós estamos vivendo é bastante complicado. Tá? E,
só para finalizar mesmo, vou tentar voltar aqui, se o computador me obedecer. Ah, tá. Uma coisa que eu queria sinalizar, primeiro, que essas políticas, né, esses organismos internacionais, se você olhar os documentos, por exemplo, do próprio PISA e tal, aparece sempre a figura do professor e a importância, né, assim, na verdade, o interesse pelo trabalho do professor. Esses documentos, eles sinalizam o tempo todo isso. Tá? E a segunda coisa que eu queria falar, né, é que nesse meio, né, no meio disso tudo, estamos nós lá, no cotidiano da escola, vivendo um monte de coisa, que essas políticas não dão conta. Né? Ah, e, para fechar mesmo, agora eu prometo que eu fecho a minha fala, eu queria falar sobre duas questões, né, concluindo o livro. Primeiro, a primeira coisa que eu penso que a gente tem que pensar, né, eu já falei da qualidade do ensino, seria o que a gente entende como um trabalho de qualidade na pré-escola. Qual é a função da pré-escola? Isso é uma coisa que surge nesse contexto. O que a gente entende como trabalho que deveria ser realizado na pré-escola? Né? É uma pré-escola que prepara para o ensino fundamental, ou é uma escola, na verdade, né, uma etapa, um período com características próprias, coisas para a gente pensar. O trabalho com as diferentes linguagens, inclusive a linguagem escrita. Ah, então, essa é a primeira questão. Né? Qual é o trabalho que a gente pensa para a pré-escola? E a segunda, o que a gente pensa sobre a alfabetização? O que a gente entende sobre a alfabetização nesse período? Porque eu lembro da minha tese, né, Regina foi da banca, e ela foi a última pessoa a falar, porque ela é professora da casa. E ela disse assim, pois é, seu trabalho é muito legal, mas só tem uma coisa que eu queria falar, as crianças elas estão se alfabetizando, independente disso aí, do caderno pedagógico, né? Mas a gente só consegue enxergar isso dependendo da perspectiva que a gente tem sobre essa questão da alfabetização. Tá? Enfim, vou parar por aqui. Gostaria que vocês participassem. Gostaria de agradecer de novo o convite, Andréia, Tereza, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Eu gostaria que vocês falassem agora, que eu já falei demais. Agora precisa disso? Agora não precisa mais. Ah, tá. Então vou ter que falar aqui. Tá? Então, a pessoa que... Tá, então, por favor, se alguém gostaria que vocês falassem, né? Vier perguntar alguma coisa ou fazer um comentário, enfim. Vamos pensar como uma grande conversa, né? Não precisa necessariamente ser uma questão, pode ser para a gente ampliar aqui o debate, que no tempo que eu tive foi pouco para falar, são muitas informações. Tá bom? Eu acho que talvez fosse interessante você detalhar um pouco mais as características desse material pedagógico que a educação infantil passa a receber, né, que características ele tem e que relação você vai estabelecendo com esse processo de avaliação externa em larga escala que você se referiu. Né? Então, porque assim, você mostrou uma imagem, comentou um pouco aquela imagem, mas quais são essas características de trabalho, que proposta pedagógica vem dentro desse material, que os cadernos pedagógicos representam, mas não são os únicos, né? E que acho até para as pessoas poderem pensar um pouco as relações com o material pedagógico que muitas vezes encontram nas suas realidades. Né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu não uso isso. Né? Mas como é que isso pode estar também atravessando outras redes, outras experiências, embora com outros materiais, mas com sentidos próximos. No livro, né, e na tese, eu faço inclusive uma tabela, porque assim, o material, né, que ele parte da ideia do trabalho da consciência fonológica, que é necessário você desenvolver que ela é condição para o processo de alfabetização. Tá? E ele tem durante o período que ele foi aplicado, você percebe que a estrutura é a mesma, trabalho com letra inicial, com calendário, com gênero textual, com fábulas, aparecem muitas fábulas. Tá? Atividades que são muito fechadas, poucas atividades espontâneas para a criança escrever, são atividades direcionadas, a criança tem que responder a determinado comando. Tá? Eu encontrei, inclusive, páginas repetidas, a mesma página
Porque no início era um caderno por ano e depois passou, né, na verdade, eles decidiram que seriam 2 cadernos por ano. E, além disso, ainda tinha um almanaque de férias, que eu esqueci de falar, que também tinha um material que era enviado no período de férias para que a família auxiliasse. Adorei a cara que você fez. Ainda tinha um almanaque de férias para que a família auxiliasse a criança a desenvolver as atividades. Então, o que mais, assim, um trabalho muito voltado para a questão da oralidade também, mas ainda engraçado, né? Mas a oralidade nessa perspectiva da consciência fonológica, não um trabalho voltado para que as crianças falassem, porque isso é importante, né, para o processo de alfabetização, né? Se a gente for lembrar, né, da importância da oralidade para a organização do pensamento e tal, isso é importante, mas não nessa perspectiva, né? Na perspectiva do som, que é uma coisa que na língua portuguesa, né, muitas vezes é complicado, porque a relação grafema, né, letra, fonema, nem sempre ela existe, né? É complicado. Eu lembro, há muito tempo, quando eu tive aula com Sônia Kramer, porque eu ainda peguei Sônia Kramer na UERJ, em que ela falava assim, isso lá, né, nos anos 90, quando eu fui aluna dela, que ela falava assim, a gente fala para o menino assim, escreve como você fala, e a gente dificulta para caramba, porque raramente ele vai escrever como ele fala. E a gente acha que está facilitando, né? Escreve como você fala. E isso, inclusive, é uma marca que a gente, mais velho, muitas vezes tem ainda nos nossos textos escritos, e às vezes é difícil compreender o que nós escrevemos, porque a linguagem escrita é uma outra linguagem, com características próprias. A gente ainda traz muitas marcas dessa oralidade de escrever como se fala. Então, é um material, assim, às vezes, pena que eu não trouxe aqui. Depois eu me lembrei disso, mas eu já estava no caminho. Eu devia ter colocado uma prancha para mostrar para vocês. Material, às vezes, com muitas informações, um material que a criança tem muita dificuldade de fazer sozinho. Tá? Ela precisa de ajuda de alguém. Inclusive, essa questão do almanaque de férias é complicado, porque nem sempre a família terá condições de assessorar, de fazer, né, enfim. Já tive alguns familiares em que não conseguiam ler e escrever, que tinham dificuldade nesse sentido, né? Essa coisa, por exemplo, da tarefa de casa era uma coisa que, às vezes, eu fui questionando. Eu costumo dizer que a gente tem uns tabus pedagógicos, né? Essa coisa do trabalho de casa é um deles. Às vezes, eu vejo pela minha filha, o trabalho de casa, muitas vezes, é burocrático, é uma coisa que ela faz porque tem uma mãe professora que ajuda e tal, mas, né, inclusive, eu comecei a ter uma postura que é, quando ela não sabe, ela não entendeu mesmo, ela vai com a tarefa em branco, e eu sinalizo para o professor, porque eu estava entrando numa de ajudar, enfim. Mas é diferente, né? Porque, no caso da minha filha, ela tem uma mãe que é professora. E não necessariamente todos têm que ter. E se a gente pensa, né, que a educação é um direito de todos e não um privilégio, já que você falou do Anísio Teixeira, se a gente pensa, né, que a educação é um direito e não é um privilégio, estou brincando com 2 títulos de 2 livros dele, né? Que perspectiva é essa, né? A gente está ajudando mais ou está atrapalhando nesse sentido? É legal você colocar isso, porque a gente pode falar assim, mas eu não uso cartilha, eu não uso caderno pedagógico. Inclusive, houve uma greve grande, né, na segunda gestão do Eduardo Paes, e uma das pautas do CEP era a não utilização dos cadernos pedagógicos. É importante, autonomia pedagógica, né, tal. Mas, muitas vezes, eu passo uma folhinha mimeografada, agora xerocada, porque o mimeógrafo virou artigo de museu, vai ser que nem professor daqui a algum tempo, né? A gente vai chegar no museu e vai estar lá, isso é um professor, o que é isso, né? A gente passa, sei lá, uma folhinha que é para circular o mais alto e o mais baixo, ao invés de fazer isso numa atividade com as crianças, né? Ou o que está mais perto, ou o que está mais distante. Pintar a letra A, fazer aquelas atividades de coordenação motora fina, aquele inferno. Lembra aquele de Crepom? Nunca fez, não? Que aí a criança percebe que aquilo não tem sentido nenhum e já começa a fazer uns patacões assim dessa idade, né? Claro, que é para ir preencher logo, né?
Também é possível que as pessoas são criativas, né? Enfim. Sim, mas é isso. Tem que dar conta, é burocrático, não necessariamente aquilo tem sentido para ela, né? Então, é legal, Tereza, sinalizar, né, isso, que às vezes a gente acha que não usa o caderno pedagógico, mas a gente utiliza da mesma lógica, que é a lógica de uma infância universal, de um conhecimento universal, né, de que existe um conhecimento que é comum a todas as pessoas, e o que as crianças, elas se desenvolvem, elas aprendem e se desenvolvem da mesma forma, né? Tem um texto da Tereza, lá do início dos anos 2000, eu gosto de trabalhar com ele na graduação, que só o título já diz muito, muitos pontos de chegada, muitos pontos de partida. Essa ideia dos muitos pontos de chegada, e principalmente dos muitos pontos de partida, a gente perde, né? A gente gasta um tempão tentando fazer com que as crianças aprendam, se desenvolvam, na verdade, se desenvolvam e depois aprendam da mesma maneira, e a gente tenta tirar o que é mais potente para o trabalho pedagógico, que é a diferença, que é a que nos constitui, porque nós somos diferentes. E é nesse sentido que nós podemos aprender um com o outro, porque nós somos diferentes. Então, por exemplo, quando eu falo, o material tem poucas possibilidades de escrita espontânea, a gente não entende como a criança está aprendendo a ler e escrever. A gente espera respostas prontas, dentro daquilo que eu considero que ela deveria fazer naquele período. E aí, se eu penso, né, e o que acontece? Uma das coisas que as pessoas reclamavam muito nesse contexto é que as crianças elas estavam deixando de brincar. E se a gente entende a importância da brincadeira como linguagem para a educação infantil, a gente sabe que isso é um crime. Elas estavam deixando de brincar para fazer essas atividades. Eu, por exemplo, uma vez eu visitei, como eu era da secretaria, eu visitei uma das escolas lá do Alfabeto, lá, uma das 10, lá na Ilha do Governador, nunca vou esquecer. Que eu achei muito interessante que a professora fez. Ela meio que foi obrigada a usar o material, e o material, além de tudo, ele era assim, difícil de utilizar, porque assim, quem conhece sabe que assim, uns desenhos pequenininhos que você tinha que destacar, sabe? Que é adulto, a pessoa adulta tinha dificuldade de destacar aquilo, imagina uma criança que ainda está se apropriando, né, desse tipo de movimento e tal, mas enfim. E era uma trilha, era uma trilha, né, jogo de tabuleiro. O que a professora fez? Muito, né, isso, o cotidiano, né, ele não é só a política, na verdade as pessoas também, essas políticas se materializam e acontece uma série de questões no cotidiano da escola. O que a professora fez? Eu acho que ela tirou leite de pedra. Ela fez a trilha no chão e brincou com as crianças. Então, aquilo que estava lá, numa folha de papel, que não tinha nenhum sentido para elas e que era pequenininho, que não dava para fazer, ela desenhou com um giz no chão e eles estavam brincando. Então, ela levou dado, aí tinha a mesma coisa né? Como se fosse... na verdade, era uma trilha, um jogo de tabuleiro, mas aí tinha aquela coisa, né? Avance 2 espaços, perca a sua vez, né? E as crianças estavam se divertindo, estavam brincando. E ela estava fazendo a atividade que era proposta, que, assim, eu tenho esses 2 livros em casa, mas é difícil até de andar com eles porque eles são grossos, eles são pesados, mas ficou como espólio da época que eu era da secretaria. Eu peguei um de cada um e levei para casa. Porque aquilo é material para a gente pensar, né? E questões, assim, politicamente incorretas também. Então, um material que, inclusive, ele foi negado quando porque era muito comum que as empresas elas oferecessem material pedagógico e a própria equipe da secretaria tinha negado, porque era um material complicado, mas depois voltou, né, na gestão da Cláudia Costin e tal. Então, e aí tem essa discussão, né? O que é alfabetização na educação infantil? Quando você está contando uma história e você escreve, por exemplo, no blocão, né, você reescreve aquela história, você muda o final, ou você anota as coisas que aconteceram ao longo do dia, ou a novidade. Você está trabalhando com a língua escrita, né, com a linguagem escrita. Você está oferecendo uma série de informações, né, que você escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita, e não necessariamente você está colocando a criança para fazer uma folhinha de atividades ou usando enfim,
um material estruturado, que é um material estruturado em que ele vai te dizendo o que você vai ensinar. Porque a partir do momento que você tem que dar conta daquele material, são 20 páginas, se não me falha a memória, você vai estar, de uma certa maneira, ensinando aqueles conhecimentos que estão ali naquelas atividades. E, assim, atividades que têm muito a ver com a questão da língua portuguesa e da matemática, que também são áreas que são valorizadas nas avaliações externas em larga escala. Raramente aparecia uma atividade com uma outra proposta. Normalmente, essas áreas eram as valorizadas, né? Então, um contexto bastante complicado, que algumas pessoas, até a maioria reclamou bastante, mas algumas pessoas também defendiam, né? Porque algumas pessoas consideram importante. Tem que falar aqui, Flor, por conta da gravação. Eu queria saber qual era se você chegou a mensurar a quantidade de professores de profissionais que achavam de que o material e de que essa maneira de trabalho era correta, era uma boa maneira porque eu verifico quando eu faço a faculdade, quando eu faço os meus estágios, eu percebo que isso é uma marca ainda muito grande, que eu vejo muitos professores de educação infantil que agem dessa maneira e que, ao invés de valorizar o brincar ou outras maneiras mais lúdicas de educar, né, de trabalhar com a educação. Eita, prendeu na... Não, eu não cheguei a mensurar, não, por 2 motivos, né? Primeiro, porque, assim, eu não, né, seria um trabalho hercúleo, né? Como é que eu faria isso? A rede do Rio é uma das maiores redes da América Latina. Não é a maior, mas é uma das maiores. Até os professores costumam dizer que é a maior rede da América Latina, mas não é. Então, seria muito complicado. Quando eu fiz a pesquisa, a minha intenção era... Eu já tinha conseguido a escola, eu acompanharia a utilização do caderno numa escola X localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Só que o que acontece? A secretaria, né, colocou como condição para autorizar a pesquisa, eu tive que abrir um processo, eu teria que ter um parecer do Comitê de Ética. E aí eu fui utilizar a Plataforma Brasil. Até hoje eu estou esperando o parecer da Plataforma Brasil. É verdade, infelizmente não foi possível. Inclusive, isso foi uma coisa assim, que me deixou bastante chateada e foi uma das críticas que eu tive na minha defesa, né? Porque seria muito importante ter acesso ao que os professores falariam, né, sobre isso, mas era uma condição para a pesquisa, não podia entrar. E como eu já tinha saído da rede também, porque tem as nossas estratégias, né? Quando você está na rede, de repente, você está trabalhando na escola, você faz sem citar o nome, porque você está ali, você convive, você sabe o que está acontecendo. Não era o meu caso, eu não estava mais. Inclusive, no finalzinho da pesquisa, eu estava trabalhando no Benjamin Constant. Eu não estava trabalhando mais lá, então não consegui ter acesso por esses 2 motivos. Agora, falando para você... Empiricamente, da minha observação, a partir dos lugares que eu visitei bastante escolas, né? Porque eu visitava. Primeiro, eu visitava escolas da Terceira CRE, que, por si só, a Terceira CRE ela é maior do que a rede de Niterói. Então, assim, é legal essa comparação, né? Porque eu acho que fica mais fácil de entender. Depois eu fui para a secretaria, então eu visitei a escola em todas as CREs. E, de maneira, assim, na minha observação, tinha gente que questionava, que achava que não tinha que utilizar, mas tinha gente também que não fazia muita diferença, porque já utilizava algum tipo de material, então até otimizava, até poupava o tempo, porque a pessoa já teria que pensar alguma coisa, então ela utilizava o caderno. Tinha essas questões e tinha muitas outras também, né? Mas, infelizmente, esse dado para dizer quantas pessoas concordavam ou não, eu vou ficar te devendo. Você pode vir aqui? Que eu acho que não sei se vai chegar. Eu sou Gelta, eu vou fazer uma pergunta sobre a cultura profissional com a qual nós nos identificamos. Mas eu vou iniciar comentando
que o tema avaliação é um tema que esteve sempre presente nas nossas vidas. Enquanto eu ouvia você, eu lembrava, por exemplo, do que me chegou como professora sobre avaliação. Nós usávamos a expressão input, output. Aplicávamos o teste antes de começar. Quer dizer, deveríamos aplicar, eu acho que eu nunca apliquei. Antes de começar o processo, né, uma unidade de aprendizagem, e depois cobrávamos o output. A avaliação sempre foi um item importantíssimo. Os que estudaram comigo o currículo sabem, quando refiro a Ralph Tyler, por exemplo, historicamente, né, a marca do planejamento, né, que é concentrada no objetivo e na outra ponta a avaliação. Ao longo dos anos, né, também recebemos ataques em relação à avaliação. O Provão, eu me lembro, em 1996, do Orlando Silva, eu acho que ele é deputado federal por São Paulo, ele vivia aqui no Rio de Janeiro, denunciando no Congresso as situações referentes ao Provão. O Provão e o treinamento, o adestramento, né, de estudantes da Grana Firme, né, de outras universidades, né, outras privadas, lá no Congresso. E aí prosseguimos, né, o ENAD, SINAES, não é? E a cooptação de pessoas como José Dias Sobrinho, né, que foi citado, né? Não sei, Tereza acho que pode falar muito bem sobre essas situações. Mas como é que nós cedemos a essas cooptações? E o que eu estou ouvindo hoje, para mim, é extraordinário, né? A sofisticação a que chegam. Avaliar a educação infantil. Sim, avaliar a educação infantil. Por que processos as crianças estão passando, que situações nós estamos construindo, né? Mas e aí? Como é que nós nos referimos à avaliação e educação infantil da nossa perspectiva? Que cultura profissional nós afirmamos? Eu sei e reconheço o trabalho, né, aqui na universidade, da Regina, da Tereza, né, da Carmen, da Andréia, eu reconheço, né, a consistência desse trabalho. Mas e nós, né, os educadores, né, que cultura profissional nós estamos construindo de tal maneira que possamos barrar IDEBs, Provão, Provinha? Bem, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre a avaliação, propriamente dita. Tá? Existem 3 níveis de avaliação. Acho que isso é importante falar, né? Quando eu falo da avaliação externa, em larga escala, é importante sinalizar isso. Que às vezes é o óbvio, como são muitas informações, né? São 3 níveis. E aí eu estou trabalhando com... na verdade, estou utilizando um livro que é Avaliação Educacional Caminhando pela Contramão, organizado pelo Freitas, pela Mara de Sordi, pela Helena de Freitas e uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Então, eles discriminam a avaliação em 3 níveis. A primeira seria a avaliação da aprendizagem, que é a relação professor-aluno. A gente fala a relação professor-aluno, a primeira coisa que pensa é prova e nota, mas a observação também é um instrumento de avaliação. Então, é a relação professor-aluno, né? O nível intermediário é a avaliação institucional. Ele trabalha com a avaliação institucional na perspectiva interna, que seria a instância entre a avaliação externa e a avaliação da aprendizagem, que seriam os momentos coletivos, conselho de classe, reuniões pedagógicas, momentos coletivos para se pensar e se discutir a avaliação. Tá? Tanto a avaliação da aprendizagem, quanto numa perspectiva coletiva. E o terceiro nível, que é o que está mais na moda dos anos 90 para cá, é a avaliação das redes de ensino, que no Brasil eles discriminam como avaliação externa em larga escala, que seriam essas provas, né? Enfim. Primeiro, é muito difícil falar sobre isso, porque quando a gente fala em avaliação, parece que existe uma única perspectiva de avaliação. Se a gente for pensar só na questão da avaliação da aprendizagem, né, nós temos, né, a avaliação numa perspectiva mais formativa e nós temos a avaliação numa perspectiva mais classificatória.
na ideia de selecionar, de classificar, de comparar. Só aí, né, é muito difícil. Eu trabalho com a disciplina de avaliação lá na UERJ, né, esse concurso foi para isso, avaliação e educação, e eu passo um semestre inteiro tentando ampliar um pouco mais essa ideia do que seria avaliar, de que avaliar não é só avaliar o aluno, mas se avaliar nessa relação, o seu encaminhamento. Né, eu trabalho especificamente, né, com o que Tereza enfim, nos seus estudos, aponta como a avaliação como uma ferramenta de investigação da prática docente. Né? Então, se a aprendizagem não está acontecendo, o que está deixando de acontecer? Né? E não é só a questão do aluno, porque a gente também tem uma tradição, né? E que quando a gente, por exemplo, o resultado não sai como a gente gostaria, a gente se coloca pouco nessa relação. A gente pensa que a questão está no aluno, a gente pensa que a questão está na família. Né? Aliás, nesse sentido, nós temos muita facilidade em... A palavra me fugiu. Em dar laudos, não, me ajuda, gente. Em diagnosticar, muito obrigada. Né? Aliás, agora tem sido para tudo quanto é jeito, né? É impressionante, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é que a criança tem algum problema. O que é interessante, porque eu trabalhei 2 anos com educação especial, lembra que eu falei para vocês? E é muito interessante porque mesmo as crianças, os adolescentes da educação especial, que há algum tempo as pessoas também não acreditavam que aprenderiam, né? Hoje em dia, com uma série de investimentos e de estudos, enfim, as pessoas também estão aprendendo. Né? Mesmo essas pessoas que têm alguma questão fisiológica, que não é o caso dos nossos alunos. Os nossos alunos, eles fogem à nossa lógica, aquilo que a gente entende como aprendizagem, então a gente acha que a criança tem algum problema, porque ela percorre um caminho diferente, e aí não dá para ter essa conversa sem a gente conversar sobre essa coisa do padrão, né? Por que a gente pensa e defende que as pessoas... Aí volto à perspectiva universal de aprendizagem, né? Os estudos do Piaget são muito importantes e interessantes, mas, nesse sentido, eu costumo dar o exemplo lá na UERJ, né, porque eu tenho a mangueira ao lado. Né, da minha janela eu vejo a mangueira. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente fosse aplicar aquelas provas... O Morro da Mangueira. O Morro da Mangueira. Se a gente já for aplicar as provas operatórias do Piaget no Morro da Mangueira, a gente vai dizer que as crianças têm problema de desenvolvimento. Porque essas... Oi? Sim, sim, mas dentro dessa lógica eu já diria por aí, mas assim, muitas vezes a gente pensa nessa perspectiva, inclusive esquece de contextualizar a pesquisa dele, né? O cara como biólogo, como suíça, que pesquisou e observou os filhos, né? A gente esquece muitas vezes disso e a gente acha que as crianças elas aprendem ou se desenvolvem da mesma forma, todas elas. Então, se eu tenho uma turma de 30, de vez em quando aparecem umas coisas bem legais. Aí eu estou dando aula, e no final do semestre eu sempre faço uma conversa sobre a disciplina, e certa vez uma aluna virou para mim e falou assim, então você está querendo dizer que eu tenho que avaliar as 30 pessoas, cada uma de um jeito? Aí você quer que eu diga? Eu digo. Ué, mas não são 30 pessoas, né? Cada uma de um jeito? Sim. Não tem outro caminho, né? É difícil, muitas vezes, até porque o cotidiano nos assola com uma série de questões. Entre outras coisas, né? Por que a gente luta por melhores condições de trabalho, inclusive para ter turmas menores? Para você poder, inclusive, se aproximar mais do seu aluno, conhecer melhor o seu aluno, né? Entre outras coisas, é para isso. Porque se cada um é um e é diferente do outro, eu preciso ter, além disso, né, não só o tempo e uma turma menor, mas eu também preciso estudar muito, porque eu preciso olhar para essa pessoa a partir de um outro lugar. Mas eu vou começar por agora, porque eu já queria falar uma coisa lá atrás, mas eu acho que tem a ver. O Deleuze ele diz uma coisa que eu gosto muito, ele diz que algumas palavras são sujas. E elas não são sujas porque elas têm uma conotação suja, elas vão sendo sujadas, né? Elas vão sendo pelas conotações, pelos sentidos que vão se atribuindo a elas. Hoje eu acho, um pouco como na provocação da Gelta, que a nossa batalha é uma batalha semântica, acima de tudo. Quer dizer,
tudo que a gente vê, a turma homogênea, avaliação em larga escala, são políticas que elas se fundamentam lá, exatamente nessa ideia de universalidade que vem lá da modernidade, que a gente tem um texto do Galo que ele mostra isso muito bem, que é um modo de ensinar tudo a todos de um mesmo jeito, de forma que todos aprendam ao mesmo tempo. Então, isso favorece qualquer política de organização da cultura escolar e da cultura da escola de massas, destinada a uma determinada parcela da sociedade, e que a homogeneidade é fundamental para você ter o controle. Eu acho que a discussão, o enfrentamento disso, do meu ponto de vista, passa por uma conscientização do professor, e aí a nossa responsabilidade como formadores, e às vezes eu fico muito preocupada com isso, porque nós estamos formando professores, formando pessoas que vão estar na escola, que não abram mão do seu papel de intelectual, porque todas essas políticas e todos esses programas pressupõem um professor como técnico, que vai executar. Então, ele não tem que pensar nem discutir o que está sendo colocado. Então, quanto mais a gente precariza essa formação, menos possibilidade a gente dá para o professor não ser massificado nesse papel de técnico, e sim como intelectual que ele é. Então, é aí que eu entendo por que a adesão a determinados programas, porque você pode também, se você sabe, você também tem como subverter e desconstruir isso por dentro. Então, eu acho que essa para mim, é uma questão que eu acho assim, fundamental da gente pensar quando a gente vai encarar uma alfabetização, uma turma de educação infantil. Por exemplo, essa questão que você traz, que aí eu vou voltar lá atrás, a questão da oralidade. Esse trabalho do alfabeto com uma oralidade forjada, porque a oralidade tem uma marca cultural. A interculturalidade, a gente não tem uma discussão do que isso. Numa sala de aula é um espaço intercultural por excelência. E cada um fala de um jeito, cada um tem uma forma de se expressar de um jeito. Agora, como dizia Eduíges, consciência fonológica é impossível, você não precisa trabalhar, porque qualquer falante de língua materna sabe disso. A criança pequena, quando diz acu, ela está aprendendo a falar. Acu é o macaco? Está presente aí a consciência fonológica. Ela não inventa uma outra palavra, uma outra forma de expressão que não tem a ver com o que ela vem ouvindo e interagindo com o seu meio cultural, com o seu meio social próximo. Agora, a minha questão, aí eu fico perguntando, então, se for assim, se isso é condição para alfabetização, a gente não pode nem pensar, por exemplo, na criança surda. Que consciência fonológica ela tem? Não tem. Então, o que é isso? Eu posso garantir que o surdo não tem consciência fonológica? Como é que é isso? Não tem a oralidade na fala, mas e nos sinais, e nas experiências. Como é que eles criam? Hoje eu conversava com a Ellen sobre as gírias que eles criam em cima da própria língua de sinais, que não é ensinada, porque a forma de comunicação rápida, enfim. E aí a minha questão, voltando para a questão da alfabetização, dessa questão da consciência fonológica, isso vem muito forte dentro desse quadro com a questão do ressurgimento daquela coisa que já estava enterrada lá atrás, do método fônico. Né? Capovilla e toda a sua galera que fundamentam todo esse monte de materiais de produção didática. Né? E, por exemplo, aí eu fico perguntando, que é o que eu falo nas minhas turmas de alfabetização. Aqui no curso de pedagogia, ninguém estuda fonética nem fonologia. Como é que um professor vai trabalhar com método fônico? Quando, às vezes, teve um ano que eu resolvi dar uma aula de método fônico, a turma gargalhava. Mas é assim mesmo, cara? Você tem que fazer... Pá. E aí vão fazer a leitura. As pessoas não conseguiam fazer, porque elas gargalhavam, elas não sabiam. Porque não tem, se para o adulto isso não tem consciência, não tem muita lógica, para a criança. Porque, inclusive, biologicamente, nós não temos como emitir fonemas. Nós não temos. O nosso aparelho fonador é uma combinação de outros aparelhos, o respiratório, o digestório. Então, a gente só consegue fazer um fonema se você bota uma vogal junto. Você não fala o P. Quando você fala o P, que seria o som do P, já tem uma vogal aí dentro. Então, já deixou de ser fonema, já virou, entendeu, uma outra coisa. Então, isso só cria confusão na cabeça. Eu comentava com a Andréia que o incrível é que as crianças ainda aprendam. Consigo se alfabetizar de algum jeito, mas ainda aprendo. Porque a gente complica tudo.
para o processo da criança, né? Eu queria voltar quando você falou sobre a questão da professora que perguntou se ela teria que fazer 30 avaliações diferentes. Sim, a minha aluna na graduação. Sua aluna na graduação. Sim, ela falou que perguntou se ela teria que fazer 30 avaliações diferentes. Eu acho que esse é o grande problema. Na verdade, não é aprender a fazer 30 avaliações diferentes, porque as crianças são diferentes, a gente aprender a ter esse olhar diferente para cada um. Então, eu acho que isso é fundamental e talvez essa sensibilidade... Sim, em tudo. E essa sensibilidade, ela se desenvolve de forma... não é fácil desenvolver isso. Com estudo, com dedicação, se dedicando a essa observação. Sim. Agora eu penso isso, porque é difícil, mas é o único caminho. Se você não aprende a ter 30 olhares diferentes, 40 olhares diferentes, 50 olhares diferentes, você nunca vai ter uma avaliação diferente. Porque se você tem na sua mente apenas um tipo de avaliação, ou 2 tipos, ou 3 tipos, você já limitou muita gente ali, entendeu? E tem crianças que realmente precisam ser avaliadas diferentes, porque vivem em contextos diferentes, passaram por experiências diferentes, têm desenvolvimentos diferentes, e isso tem que ser muito bem visto. Independente do instrumento que você vai utilizar, a principal discussão é qual é a lógica que você tem de avaliação. Você defende, acredita que todas as pessoas são capazes de aprender? Porque tem gente que acha que não. Então, já começa por aí. Porque se eu acredito que todas as crianças são capazes de aprender, se não está acontecendo, no mínimo eu vou me perguntar o porquê de não estar acontecendo. Porque, assim, vou brincar com essa ideia do instrumento, né? Eu posso dar uma prova e dar uma prova muito bem dada, se a minha lógica não for a lógica da classificação. Eu acho até que a prova ela é mais complicada nesse sentido, porque ela tem toda uma semântica, né? Mas eu posso usar a prova, inclusive... Sim, mas, assim, antes disso, eu trabalho com que perspectiva de avaliação? Minha avaliação está mais voltada para a formação, para entender como meu aluno aprende, para também entender que eu também estou em processo. Eu também, né, eu sou incompleta, a gente já falou de Freire aqui, né? Então, eu também estou aprendendo, e é na relação com o outro que eu também me constituo. Então, se eu parto desse princípio, o instrumento que eu vou utilizar, inclusive a minha observação, vai ser diferente. Agora, se eu acredito que algumas pessoas... e acredito por uma série de questões, porque, inclusive, o nosso cotidiano está cheio de conhecimento, de teoria ali, né? É muito interessante, por exemplo, eu gosto de utilizar um texto que eu tive acesso com Tereza, de dois autores estadunidenses, mas aqui a gente trabalha com Fernandes porque está traduzido, né? A ideia das gerações de avaliação. A primeira geração que surge pós-revolução industrial, né? E a ideia da nota que surge no início do século XX, né? A ideia de você quantificar a inteligência de alguém, que surge com os testes de QI, né? Bem no iníciozinho do século XX. É interessante para você entender por que você acha que uma nota ela é capaz de explicar ou de dizer o que alguém sabe. Nesse sentido, se você tem acesso a esse conhecimento, você pode pensar de maneira diferenciada. Mas só isso não dá conta. A gente também tem que ter uma certa paciência com o processo formativo do professor. E aí, nesse sentido, cada vez mais eu venho defendendo publicamente que a gente precisa, além dos espaços da universidade, que são muito importantes, né? Vocês estão diante de uma professora que começou a dar aula aos 16 anos e que poderia ter continuado na educação básica, mas fez a opção de ir para a universidade, mas que buscou na universidade caminhos para entender a própria prática. Mas, além disso... a gente também precisa de espaços coletivos na escola, de estudo, de reflexão, espaços para conversar. De repente, um aluno, eu não consigo entender como aquele aluno aprende, mas eu estou em um lugar, eu vejo a partir de um lugar. De repente, você, de outro lugar, você consegue observar coisas que eu não consigo naquele momento. E é justamente por estarmos em lugares diferentes que a gente pode conversar e você pode me oferecer informações que eu sozinha não consegui.
Então, além da gente estudar muito na universidade, a gente também precisa, né? Eu passei por algumas escolas ao longo desse tempo, né, dos 19 anos. E foram poucas as escolas em que a gente tinha realmente um espaço de reunião pedagógica garantido, em que a gente tinha estudo, às vezes vinha um estudo de caso. Vamos pensar sobre aquela criança, porque eu não estou sabendo lidar, sei lá, a coordenadora pedagógica vinha com essa proposta. Foram poucos os espaços, e eu penso que a gente precisa desses espaços para estudar, para conversar, para entender, além de universidade, é claro. Porque não é no estalar de dedos em que a gente passa, agora eu sou desconstruidona e eu penso a avaliação numa perspectiva formativa, eu agora concordo com a Maria Tereza Esteban, o erro é importante para a aprendizagem, ou ainda não. Não é assim. Leva um tempo, até porque a gente também tem a memória, né, nossa de aluno, a memória de professor. Eu costumo dizer, para defender as coisas que eu defendo aqui, Carmen estava na minha defesa de mestrado, não sei se ela vai lembrar disso, mas a outra Carmen, a Sanches, virou para mim e falou assim, como você sofreu nesse trabalho, menino? Ali eu sei dizer exatamente, foi naquele período que eu desconstruí um monte de coisa. Porque até então, assim, eu lia, mas aquilo, sabe, ainda não tinha caído a ficha. E aí, quando eu começo a me dar conta, e acontece uma situação em que, né, na verdade, 3 alunos meus são reprovados contra a minha vontade no conselho de classe, né, os espaços coletivos também podem ser complicados, tá? Mas essa situação específica, ela também me fez pensar um monte de outras coisas. E, assim, tinha todo um... Por que foi complicado? Porque, entre outras coisas, eu também achava que uma escola de qualidade era uma escola que reprovava, era uma escola... Eu tinha uma questão, né? Eu defendia algumas coisas que, hoje em dia, eu não defendo, justamente por ter estudado, por ter refletido, por ter vivido algumas experiências que me fizeram pensar diferente. Então, é isso que você falou, né? Mas, antes disso, é pensar realmente, né, as questões que embasam o meu olhar pedagógico. O que eu penso, né? Como eu penso a educação? O que eu considero uma educação de qualidade? Eu disse para vocês, né, que isso também está em disputa, aí, a avaliação, né, tem uma série de questões em disputa. Mas, por exemplo, Eduardo Paes, ele escolhe para a secretária municipal de educação Cláudia Coxim, que saiu e foi para o Banco Mundial, e depois voltou. Inclusive, ela veio com um papo de que ia voltar para o Brasil. Eu falei, ai, meu Deus, o que ela vai pegar? Vai pegar um cargo grande? Eu fiquei com medo na época, porque ela veio com um papo de que ela é judia, e o Brasil, né, recebeu os pais na Segunda Guerra, e ela, agora eu preciso devolver para o Brasil. Ela veio com esse papo, sim, é verdade. Porque eu meio que acompanhava, e eu falei assim, mas o que ela vai fazer? Quando você olha, por exemplo, a trajetória da Cláudia Coxim, né, você entende por que ela defende certas coisas. E não é à toa que ela foi escolhida como secretária municipal de educação, né? E não concluiu porque foi chamada para o BID, mas deixou a subsecretária no lugar, que era uma questão de continuar a política, né? Então, essas questões, elas são muito importantes e demandam de nós o nosso posicionamento. Porque eu penso, né, a gente vem conversando, que esse momento, né, temeroso que nós estamos vivendo, perdendo uma série de direitos e, né, se você olhar, basta você andar na rua e você vê o aumento da pobreza, né? As pessoas estão voltando a ser miseráveis, então, assim, é um momento muito complicado. E, assim, eu temo muito, porque na própria rede nós tínhamos uma história na educação infantil, tínhamos, inclusive, documentos oficiais que defendiam uma perspectiva diferente de trabalho na educação infantil. Um trabalho voltado para a oralidade, um trabalho que não tinha como carro-chefe a questão da alfabetização, que poderia acontecer, porque você oferece informação para a criança, pode acontecer, mas não necessariamente o seu trabalho vai ser voltado para isso, né? Nós tínhamos documentos nesse sentido, que tinham essa lógica para o trabalho na pré-escola, e depois a política mudou e nós temos um caderno estruturado para crianças de pré-escola. Então, eu tenho um certo receio do que virá. Por exemplo, essa coisa do Baby Pisa, elas riram ali, né? Mas como será isso, né?
A gente ri de desespero, né? Mas Sim, mas olha só, não estão esterilizando mulheres pretas e faveladas contra a vontade dela, vocês viram isso? Duvido que alguém vai chegar para mim, como mulher branca, de classe média, professora universitária, suponhamos que eu tenha 8 filhos, alguém vai dizer para mim, não, você tem que ser esterilizado, que você não pode ter mais filhos. É assim, aí você vai falar, mas ela tem que ter 8 filhos? Não, não acho que tenha, mas eu também não acho que esse é o caminho. Vai lá e esteriliza a mulher contra a vontade dela. Né? Se você olhar também o genocídio da população negra, o menino, semana passada, não é isso? Em que eles não têm nem cuidado. Então, um pouco essa lógica aí, né? Já vai lá, né? Como é que era o nome daquele médico que era Lombroso, não era isso? Já vai lá, já olha para ver para que vai dar aquilo, né? Mas é interessante, né, que um texto de barriga também que Tereza trabalha, que é uma polêmica em relação ao exame, ele vem falando sobre isso, que esses testes de inteligência eram utilizados, inclusive, para dizer, algumas pessoas falavam, né, na época, por exemplo, nas universidades dos Estados Unidos, que algumas pessoas não eram para estar ali, que elas não tinham inteligência suficiente para estar ali, mas que dariam ótimos trabalhadores braçais. Então, claro que o Barriga está discutindo isso, está discutindo a pedagogia do exame, e ele está falando que eu acho aquele texto brilhante em todos os sentidos, e o melhor do texto, para mim, é o final, quando ele fala assim, bem, concluindo, a gente perde tanto tempo falando sobre nota, sobre estatística, sobre isso, sobre aquilo, mas os reais problemas da educação a gente não discute. Como que o garoto aprende? Como que ele deixa de aprender? Como que eu posso fazer para que ele aprenda? Sozinho eu não consigo. Me ajuda? Isso a gente não discute, né? A gente está preocupado em dizer que o garoto ele precisa tomar Ritalina porque ele é agitado. Ele não aprende porque ele tem algum tipo de problema intelectual. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. Primeiro, a gente pouco se coloca na relação para entender, né? Por que as crianças estão deixando de aprender? A gente naturaliza isso. Parece, né, que se a gente for parar para pensar, né, você não vai querer fazer a cirurgia com um médico que tem uma alta taxa de óbito, certo? Duvido. Vai querer fazer uma cirurgia de cabeça, de coração, você não vai querer. Mas o bom professor é aquele que as crianças não aprendem, que reprovam. Né? Para pensar nisso. Isso não tem a menor lógica, né? E, na verdade, eu costumo dizer, né, para as minhas alunas e os meus alunos, e alunos porque a maior parte é mulher mesmo, que se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco, com esse mundo que a gente está, com muita informação o tempo todo acontecendo, e se a gente está abrindo mão do papel da mediação, da intervenção do professor, daqui a pouco o professor é peça de museu, porque não vai ser mais necessário, porque as crianças elas estão aprendendo por outros caminhos. Fala, Andréia. E o que mais vai dando, né, para a gente um certo nervoso é que parece que a gente é novidade, é inédito. Né? Conversava com Carmen, quem tem a oportunidade de estudar a história do início do século XX, vê ali, quer dizer, vai entender. Eu, por exemplo, gosto muito da história do mundo, né? A gente tem sempre uma predileção. Eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial, eu gosto de estudar aquele período da história, para tentar entender como é que a gente chega naquele ponto que se chega. Como é que o mundo, como é que as pessoas, depois, né, assim, com tanta civilização, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tanta filosofia, como é que a gente chega naquele período histórico daquela forma, como é que o mundo enlouquece daquela maneira? Né? Após uma Primeira Guerra. E aí a gente vai lá no início, né, do século XX e a gente vai vendo algumas produções científicas da ciência, né? Porque a ciência é neutra, a ciência é objetiva, e a gente vai vendo como é que essa ciência objetiva vai produzindo essa ciência do teste do QI, vai produzindo essa ciência que diz assim, o homem branco europeu é melhor em vários aspectos ao asiático, que é melhor do que o negro, que é melhor. Como é que a ciência vai se produzindo nesse lugar? Como é que a ciência vai produzindo esse lugar de como é que a gente faz para se melhorar? Para chegar a essa perfeição. Como é que a gente foi produzindo essa ideia de padrão? Porque, gente, o que o Hitler fez foi levar a cabo o final. Se tem um padrão, né? Se tem um padrão que tem que ser alcançado, é fácil, cara. Queima o resto. Deixa só o padrão.
Pronto, é a solução. O nome que ele deu é a solução final. E aí aqui a gente não fala da solução final, mas vai dando outras soluções finais. Porque me parece que a polícia atirar no menino não deixa de ser uma solução final. Né? E aí você vê gente criminalizando a família e culpabilizando o próprio menino. Então, a solução final, sim, é genocídio. É genocídio. Então, assim, e aí a gente pega aí uma outra preocupação, porque eu acho que são silenciamentos da história. Né? A gente pega na própria história da educação, peraí, ensinar tudo a todos. Gente, vamos fazer uma sessão espírita para o caboclo do Comênios subir, porque não é possível. O caboclo do Comênios, coitado, não deixa o pobre em paz, o homem é lá de 1700, né? E a gente ainda está querendo ensinar tudo a todos. Mas olha o tudo do Comênios. Olha o todos do Comênios. Né? Eu falo na sala, o Comênio, gente, ele não tinha o Google, ele não tem noção do que é tudo, entendeu? Ele não tinha essa noção. Então, assim, ele está perdoado, mas a gente não. A gente tem noção. Né? E aí a gente está aqui ainda nessa perspectiva do tudo a todos. Mas aí, de Comênios para cá, gente, não apareceu mais ninguém falando dos negocinhos diferentes? Porque eu lembro que eu fiz pedagogia, gente, na década de 90, e a gente já tinha um pessoalzinho diferente. Né? Já tinha a Sônia, já tinha a Regina, já tinha um pessoalzinho falando dos negocinhos diferentes para a gente, fazendo a gente pensar em outra perspectiva. O que foi feito disso? Como é que a gente perde essa perspectiva histórica? O que é uma criança? Virgínia hoje faz umas provocações. O que é uma criança? Como é que uma criança aprende? Quando a gente roda por aí pelas escolas, parece que perdeu-se na história da educação essa perspectiva. O que é uma criança? Como é que uma criança aprende? Sabe? Então, eu acho assim, a gente precisa retomar, eu acho que alguns conhecimentos, inclusive da própria história. Tanto da história universal, que faz com que a gente tenha algumas ideias perigosas, né, desse lugar fascista circulando entre nós, como essas ideias chegando na escola e produzindo algumas coisas que são bizarras. Olha, dei aula num curso de gestão, alguma coisa assim, eu não lembro. Docência em educação infantil. Pasme, a minha aluna era uma lato sensu. Ela disse que era pela instituição, era uma instituição privada, ela precisava da prova para criança de maternal. Não é. Você é mais velho do que andar para frente, infelizmente. E esse contexto todo, por que algumas pessoas defendem? Eu costumo fazer essas provocações lá nas minhas aulas. Quando eu pego essa tabela, né, mais visível, que infelizmente ficou claro, aí quando eu vou para a unidade que é a avaliação externa, eu falo, sabe qual é o problema? A gente não se incomoda de que as crianças tenham que fazer essas avaliações. A gente se incomoda porque são muitas. Porque aí a gente tem que treiná-las para essas provas. Mas a gente acha legítimo. Desculpa falar isso, mas a gente acha legítimo. Aí o problema é, surgiu mais uma e, caramba, é mais trabalho para mim. É isso que eu penso. Mas essa ideia, né, de uma prova única para todo mundo... Sim, a gente legitima. Sim, a gente legitima. Aí, por exemplo, você tem, em algumas escolas no Rio de Janeiro, né, que são áreas de favela, áreas de risco. Né? A gente já está falando aí do genocídio, certo? Escolas que muitas vezes não conseguem ter garantido seus 200 dias letivos, mas as crianças fazem as provas mesmo assim. Ou seja, por que elas fazem prova mesmo assim? Instituto Sangari, né, que era esse programa, que era... Nas escolas da manhã, eu tinha um conhecido meu que ele trabalhava, ele era professor de ciências, ele falava, eu tinha que dar, porque assim, o programa, né, você tinha até um material legal, que era tipo um laboratório, que a escola recebia, e aí tinha uma apostila, logicamente, né, porque o professor ele precisa, né, nessa lógica, ele não sabe ensinar, então ele precisa de alguém que o diga o que ele vai ensinar, e ao final de cada unidade temática, ele tinha que dar uma prova. Mas, muitas vezes, o garoto não conseguia ir até o final, porque tiroteio, não teve aula, não sei o quê. Mas ele fazia a prova mesmo assim. Ou então, um final de semana, muito tiroteio, muita
muito movimento nessa comunidade e não teve aula. Aí quando volta a aula, a criança ainda está tensa, ainda está perturbada, não tem dormido direito, tudo. E aí vem no colégio a avaliação, a criança totalmente tensa, despreparada para aquele momento. Sim, né, nesse contexto das avaliações, por exemplo, né, que foram instituídas as avaliações bimestrais, eu começo, na verdade, no livro eu não começo com essa história, porque o livro é um formato um pouco diferente, mas a minha tese eu começo assim. Eu converso com uma diretora numa escola localizada na Vila Cruzeiro, né, não citaria o nome, por razões óbvias, em que eu fico bastante tocada com a conversa, porque eu fui lá para avaliar a escola, como alguém que era da secretaria, e ela chega para mim e fala... primeiro, eu fui lá avaliar a escola e, entre outras coisas, olhar o ambiente alfabetizador. Eu era da educação infantil, tá? Equipe de educação infantil, da secretaria. Então, para ver como era o ambiente alfabetizador na pré-escola, para ver se estava de acordo com o que tinha que ser. E eu chego para conversar com ela, ela fala assim, eu trabalho aqui há 24 anos. Eu fui professora, coordenadora pedagógica e hoje eu sou diretora da escola. Eu enfrentei tanque do Exército derrubando o muro da minha escola, porque houve, né, vocês lembram disso na Vila Cruzeiro? Eu enfrentei essa situação. Nem naquela época eu fiquei tão estressada como eu estou hoje. Porque o tempo todo a secretaria, a CRE, diz que eu não sei trabalhar. Eu chego aqui às 6 horas da manhã. Eu não gosto que o índice não tenha melhorado. Mas eu também não consigo fazer diferente. Olha quanta coisa ela me diz aí. E ela fala assim, eu até mandei um e-mail para Carmen Sanches. Eu procurei, que é uma pesquisadora nossa conhecida da Unirio, certo? Imagino que vocês conheçam, que trabalham com as questões de alfabetização. E ela fala, até mandei, consegui um e-mail pedindo ajuda. Mas assim, ninguém chegou lá até aquele momento. Foi muito engraçado, porque eu saí de lá, ela pegando meu contato e tal, e aí depois chegou uma colega, a gente estava com um carro oficial, e ela olhou para a minha cara e não entendeu o que estava acontecendo, né? Porque era uma situação meio delicada, você visitar a escola, né? Ainda mais no papel que eu ocupava. E eu saí de lá, assim, ela tipo, não entendeu nada, né? Porque, enfim, acabei sendo muito bem tratada porque eu sentei para ouvir. Eu queria ouvir o que estava acontecendo. E ela falou isso, né? Eu trabalho aqui, eu nunca tive vontade de ir embora, mas hoje em dia, com essa política, que o tempo todo é prova isso, prova aquilo, é pressão, 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 e assim, eu chego aqui 6 horas da manhã, eu sou a última a sair, eu não estou vendo efeito, e também ninguém me para perguntar o que eu posso fazer diferente, ou chega para me oferecer ajuda, as pessoas só sabem me pressionar. E ela fala, agora eu tenho tempo para me aposentar, eu estou com vontade de me aposentar. Olha que coisa, né? Muito triste, né? Uma pessoa assim, que não morava ali, que fica ali, e vamos combinar que algumas áreas a gente quer trabalhar, em outras não, né? É uma dificuldade lotar professor nesses lugares, né? Mas ela estava ali trabalhando há 24 anos naquela época. Eu só acho que foi em 2012, 2013, eu não lembro, mas foi por aí. Estava 24 anos ali. Quer dizer, ela tinha uma identificação com aquele lugar, né, com aquela escola. Era impressionante, as pessoas chegavam, ela conhecia o primo, o irmão, ela conhecia todo mundo pelo nome, sabia onde morava, né? E ela falava assim para mim, agora eu estou com vontade de ir embora. Nem o tanque me deixou tão estressada. Então, é claro que, assim, né, por exemplo, a questão da política de responsabilizar o professor, é muito capcioso isso, porque pega uma coisa que, assim, é chato falar isso, mas nós somos responsáveis por muita coisa assim. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Agora, não é a partir... Não, desculpa, é delicado falar isso, mas nós somos. Mas não é a partir de uma bonificação salarial, entendeu? Que eu vou me dar conta de que eu preciso ser o melhor professor. Até porque existem inúmeras possibilidades de eu burlar esse resultado. Inúmeras. Eu adorei o rosto, a cara que você fez também, tipo, né? Então, assim, não necessariamente aquele resultado vai ser fidedigno, né? Exatamente. A mascarar o resultado, não necessariamente que tenha um bom resultado, mas não necessariamente que as crianças aprendam. A gente continua, porque ela falou 8, já passou de 8. São 8h30, eu acho. Tem alguma questão?
Não, eu queria falar como quando a gente percebe que essa questão da avaliação, ela é uma questão que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Né? Quando a gente começa a olhar, a perceber os questionamentos que as famílias fazem, né? A ideia que elas têm de educação infantil, de trabalho de casa e de como a gente, em alguns momentos, principalmente quando a gente fala da escola privada, mas não só da escola privada, mas também da escola pública, das famílias se questionando e cobrando de nós professores de que a criança vai para a escola só para brincar. E que, às vezes, é doloroso a gente ouvir a família falar sobre isso, e é uma desconstrução que a gente tem que fazer na nossa sociedade como um todo, porque há uma pressão, inclusive, da família por conta dessas avaliações. Inclusive de que, por exemplo, o professor tem que avaliar dessa maneira sim, e de quando o professor faz uma outra proposta de avaliação mais formativa, a família cobra da gente de que, né, de como que essa questão da avaliação tem que ser desconstruída na sociedade como um todo. Eu costumo dizer, não sei se vou conseguir falar aqui, né? A gente precisa formar as famílias também, gente, não é só as crianças, não. Tá? Por exemplo, eu não dava trabalho de casa no final da minha trajetória na educação básica. E muitas vezes eu era pressionada, eu não estava mais trabalhando com educação infantil. Mas eu explicava o porquê de eu não dar tarefa de casa. Eu tinha toda uma argumentação. Então, a família vai pressionar? Vai, a família vai fazer aquilo que ela considera que é o melhor para o seu filho. E vai fazer na ignorância. Até porque a família não necessariamente ela tem que saber essas questões, concorda comigo? A gente sabe, no meu caso, né? Eu sou mãe e sou professora, então a discussão comigo é um pouco diferente. Inclusive porque eu trabalho com formação de professores, mas as pessoas não têm como saber. Agora, a família quer que a criança aprenda. Se a criança estiver aprendendo e você explicar por que você faz assim e não faz do outro jeito, a família pode até estranhar, mas a família ela vai entender. É nesse sentido que eu concordo com você, que é uma mudança maior, mas que começa do pequenininho, né, da nossa escola. Às vezes a gente não quer dar satisfação do nosso trabalho, a gente se incomoda de falar certas coisas com a família. Eu lembro de uma vez em que eu fui questionada por uma mãe por que o garoto ele só fazia o cálculo mental e eu tinha certeza de que o garoto tinha feito. E ele não tinha colado, porque na prova ele dava a resposta. E aí eu lembro que eu estava, era, na verdade, uma reunião ampliada em que outros professores estavam, e uma colega virou, me cutucou e falou assim, que absurdo, enquanto a mãe estava falando, que absurdo. Ela está questionando, eu falei, mas eu não estou chateada, não. Eu não me incomoda, não, eu explico para ela. Sem problema, é direito dela, se ela não sabe. Eu falei, olha, tem 2 crianças aqui na sala que fazem cálculo mental, fulano e fulano, as outras crianças não fazem. Se fosse outra criança, eu ia procurar investigar, porque, de repente, poderia ter se apropriado também. Mas eu ia ficar desconfiada. Agora, esses 2 não, porque eu convivo com eles, eu observo, eu estou ali o tempo todo, eu sei que eles fazem. A única coisa que eu falei para eles é o seguinte, para os 2, toma cuidado se for uma conta maior, principalmente numa situação de prova, que pode errar o resultado. Aí, se for o caso, você faz no papel. Mas, entendeu? Eu tenho maior dificuldade de fazer cálculo mental. Agora que eu estou... De vez em quando eu erro umas coisas, eu falo assim, gente, eu sou de humanas, me dá um desconto. Entendeu? Como é que eu vou tirar isso dele? Exatamente, me dá uma missão. Como é que eu vou tirar isso dele? Então, eu concordo com você, que a gente precisa também conversar mais com a família, a gente só cobra da família. A respeito da sua fala, né, tem os 2 lados aí, né? Tem um lado que é o que a família espera, e às vezes é só uma resposta mesmo da escola, às vezes eles vão cobrar mesmo. E claro que nós que somos os especialistas em educação, então a gente que tem que mostrar para eles, né? E também tem um lado da escola que diz que o pai cobra, às vezes o que o pai não está nem cobrando também. Né? Tem um lado de, tem que fazer festinha, tem que ir lá na frente dançar tal musiquinha, porque os pais gostam de ver. Mas os pais gostam de ver... Mas os pais gostam de ver quando o filho chega em casa feliz, entusiasmado, contando uma coisa nova que ele descobriu na escola. Os pais gostam de ver a criança com o olho brilhando por aquilo que está acontecendo ali. Muito mais do que ele fazendo uma dancinha ali, porque é dia disso ou dia daquilo. Então, é um pouco essas 2 questões que a gente tem que pensar
e sempre pensar com a família mesmo. Não tem outro jeito. A gente tem que mostrar para as famílias qual é a nossa função ali com as crianças. Boa noite. Então, assim, referente a essa questão das avaliações externas e do posicionamento das colegas referente a acalentar, ou não sei se seria essa a palavra, amenizar esse desespero das famílias, né? Principalmente as famílias de baixa renda, que urge essa necessidade que a criança tem que ler e escrever, né? E aí, numa certa feita, até agora, uma reunião de primeiro bimestre, eu fiz uma colocação para as famílias, né? Estou tentando desvencilhar algumas coisas, né? Não vou falar assim, sou a perfeita na educação infantil, mas dentro do possível e dentro de uma busca, né? Até eu como né? Um aprendiz, estou tentando desvencilhar muito das algumas práticas que me angustiam, mas vejo que às vezes a rede quer nos afogar, né? E assim, eu vejo, converso isso com as especialistas, né? Com a direção, e eu falo assim, é um sistema, porque está dando errado lá em cima, eu tenho que achatar aqui a base. Quando, na verdade, o que eu entendo? Eu teria que fortalecer mais essa base, como já tem acontecido. A gente vê que a educação infantil é recente no Brasil, mas ela tem fortalecido diferente dos anos, né, do ensino fundamental, do ensino médio. Ela tem se fortalecido, tem tentado se consolidar mais ainda a nível de pesquisa, de estudos. E eu coloquei para os pais, assim, esperem, eles vão... Né, eu tenho a oportunidade hoje, eu acompanho uma turma desde que eles tinham 3 anos de idade. E eu vejo essa inquietação deles em estar descobrindo as letras, estão no pré-2. E aí uma criança chegou perto de mim, eu quero escrever o nome da minha mãe. O tempo todo ele escrevendo no papel, quero escrever o nome da minha mãe. E aí ele já chegou na minha mesa, o nome da mãe dele é Lorena, e já escreveu lá assim, né, silabicamente assim, o L e o O, né, o Ló. E aí ele, acho que ficou aquele conflito, né, da questão da consciência, o uré, como é que seria o uré, né, e aí eu fui orientando, o R, e daí ele foi se dando as outras, terminou a escrita do nome da mãe dele, e aquilo ali o trouxe alegria, trouxe contentamento. Então, assim, a gente dá conta que, às vezes, as questões de alfabetização vão acontecer, mas consequentemente, né, e é apresentar para a criança aquilo que o inquieta, né, escrever eu te amo. Sim, então o que o inquieta, e aí perceber que meu nome é Marina e é o mesmo M de manteiga que ela viu escrito lá numa vendinha lá do bairro, né? Então, assim, essas inquietações, essas relações que eles vão fazendo no meio deles, né, com o outro, essa percepção, aí a minha turma faz assim, o nome da Ariane começa com a letra A, e aí a outra percebe que o nome dela também tem A, né? Mas assim, algo que já está, porque ela fez essa lógica, né, de construção de um todo, e que essa letra está lá em todo o universo de escrita, precisa estar na frente, no meio, no final, enfim, é diferente. E assim, é o que eu coloco, o que está dando errado lá em cima, e aí eu quero vir corrigindo e deixa eu melhor preparar essa base para que não dê errado. Então, eu falei assim, opa, não era melhor parar um pouquinho a ver essa reflexão de quem está lá em cima, tentar ver uma outra solução, do que forçar com quem ainda está caminhando na aprendizagem. Eu acho muito cruel. Eu venho de um método muito tradicional, mas assim, não desejo isso para eles, porque eu vejo que algumas coisas, eu sou muito falha hoje, em criatividade, em algumas coisas eu sou boa, mas algumas coisas, se eu tivesse uma educação infantil, que hoje é a proposta, eu acho que eu poderia ser muito melhor enquanto adulto. Sim, tem uma autora lá da Unicamp, né, que é a Ana Lúcia Faria Goulart Faria. Lembra? Goulart Faria. Que ela fala no epistemicídio infantil, né? Que esse contexto, né, é epistemicídio, é a morte, né? Porque a criança, o que acontece? A educação infantil é um espaço mais livre, né? Mas esse contexto tem também tornado um espaço mais engessado. E aí as crianças, elas vão perdendo o prazer de aprender, né? Elas vão ficando cada vez mais engessadas, né? O meu filho me perguntou o seguinte, pai, se o golfinho respira fora d'água, como é que ele faz para dormir? Entendeu? Não, eu fui pego de surpresa, entendeu? Aí eu falei, ele não dorme. Entendeu? Não, mas eu acredito, agora, sério, eu acho que ele não dorme. Entendeu? Mas eu vou ter que pesquisar isso para poder corresponder. Vamos pesquisar. Exatamente. Gente, olha só, eu queria agradecer, tá, a oportunidade. Como eu disse, eu considero aqui a minha segunda casa, ou minha primeira casa, não sei dizer.
Então, podem me chamar que eu venho. E eu queria terminar minha fala falando uma coisa. Quando a gente, principalmente aqueles que trabalham na escola pública, precisam se perguntar o que significa ser professor na escola pública. Tem um compromisso político, eu sempre falo isso, e às vezes eu fico emocionada, porque assim, nem o Pezão, olha que o Pezão ele pegou pesado comigo, mas nem o Pezão ele conseguiu tirar, até hoje eu me emociono e eu dou aula há quase 30 anos. Eu disse para vocês que eu dou aula desde os 16, né? Então façam as contas aí. Daqui a 3 anos, Sim, cálculo mental, porque não pode, Mas, enfim, ainda hoje eu me emociono. O que significa ser professor na escola pública? Para mim, esse é o ponto de partida. Porque é uma questão assim, de compromisso mesmo, né? E, a partir daí, eu penso, assim, além disso, né, que essas políticas elas deveriam investir mais na questão da formação do professor. Ao invés de investir mais no resultado, para que o resultado seja satisfatório, investir mais na formação do professor. Porque o professor ele é importante, sim, né, mas ele sozinho também ele não dá conta de uma série de questões, embora ele também seja responsável por outras. Tá? Porque também não dá para a gente ficar dizendo, né, que eu não consigo dar aula porque minha turma é grande, porque isso também eu acho bastante complicado. Tá? Mas, enfim, eu penso que um caminho, né, seria a gente investir cada vez mais na formação desse profissional. Né? Entender que esse profissional não precisa ser tutelado, mas ele precisa de elementos para pensar, de estudo, de reflexão coletiva, enfim. Isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Um beijo para vocês que sobreviveram.